A Justiça do Rio concedeu liminar, liberando São Januário para receber o jogo entre Vasco e Flamengo, derrubando um veto da Polícia Militar que alegava falta de segurança. Só que a diretoria do Vasco anunciou que o clássico do dia 19 vai ser no Maracanã. O Vasco negociou um acordo com Flamengo e Fluminense, gestores do estádio, para mandar 8 jogos lá esse ano. Hoje, o Vasco joga em São Januário mesmo, pela Sul-Americana. Esse aí é o Mr. Vasco, Vasco Faísca. A mim me gusta ter um equipo ofensivo, uma equipe que ataca. Mas a pergunta é, você sabe quem é Vasco Faísca? Vasco Faísca? Não sei, cara. Vasco Faísca é o técnico português do Puerto Cabello, da Venezuela. Adversário do Vasco logo mais pela Sul-Americana. Vasco em São Januário, com o nome de Vasco, significa a vitória do Vasco. Em São Januário, o Vasco treinador vai sentir de perto a pressão da torcida vascaína. Pressão que está em cima também do técnico da casa, Fábio Carilli. O time vem de 2 resultados decepcionantes. Na quarta passada, pela Copa Sul-Americana, empatou com o Melgar do Peru, depois de estar vencendo por 3-1. No sábado, perdeu para o Corinthians por 3-0 em São Paulo pelo Brasileirão, num jogo em que o treinador optou por poupar 8 titulares. Hoje, contra o Puerto Cabello, Carilli não deve poupar ninguém e escalar Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho, Garré, Nuno Moreira e Verrete. Nessa fase de grupos, só os primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final. Vamos precisar de todos aí, que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós. Da noite e um pouco mais tarde também tem o Vasco da Gama na tela da ESPN e do Disney Plus. Para isso, o Rafa Marques também aparece no nosso telão, que aí, Rafa, é aquela brincadeira, né, do vencer ou vencer, não tem muita conversa. Exatamente, Mari. Bom dia para você, Bruno, companheiros fãs do esporte conectados com a gente aqui dentro do Sport Center. Caldeirão fervendo essa noite aqui na Colina Histórica, bola rolando às 9h30 da noite para Vasco e Puerto Cabello, que é o azarão do grupo, né? Um clube que tem apenas 11 anos de existência, há apenas 3 temporadas faz jogos internacionais. Teoricamente é o adversário mais acessível do Vasco na competição. Como tivemos também um empate entre Puerto Cabello e Lanús na primeira rodada, tal qual o 3-3 entre Vasco e Melgar, todos os 4 times estão em pé de igualdade matematicamente. A vantagem do Vasco é que dos próximos 5 jogos, 3 serão disputados aqui em São Januário e os ingressos para a arquibancada e também para as sociais estão esgotados desde o sábado. Foram adquiridos de maneira massiva por parte do torcedor Cruz Maltino. Ainda há alguns ingressos lá atrás, o chamado setor VIP, as entradas custam R$150. Hoje voltam os titulares para cima do pressionário Fábio Carilli, que poupou muita gente, 8 jogadores na partida contra o Corinthians no último sábado pelo Campeonato Brasileiro, e a postura da equipe, a derrota por 3-0, a maneira como o Vasco jogou aquela partida, ela segue ecoando pelos corredores aqui em São Januário. É correto afirmar que Fábio Carilli está sim pressionado para vencer o jogo de hoje pela Copa Sul-Americana e do próximo sábado contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, as 2 partidas jogando na condição de mandante. Temos aqui alguns personagens do jogo de logo mais, o técnico Fábio Carilli ainda falando sobre a utilização dos reservas contra o Corinthians no último sábado e o atacante Garré, um dos 8 titulares que voltam ao time essa noite, ressaltando o equilíbrio do grupo da Copa Sul-Americana. Vamos acompanhar. No momento a gente teria que fazer isso. Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Do jogo do Santos até o final do mês, 10 jogos com viagens e tudo mais, e altitude e tudo mais. A gente não pode reclamar e sim achar alternativas. Al ser el primer partido en San Januario, en la Sudamericana, va a ser muy importante conseguir los 3 puntos. Vamos a jugar en casa con nuestra gente. Y bueno, con el resto de los partidos empatados, creo que bueno, va a ser muy importante poder
conseguir los 3 puntos para ponernos en lo más alto de la tabla. Lembrando que o Vasco volta a jogar uma partida em casa em competições Conmebol depois de 5 anos. A última participação foi exatamente na Copa Sul-Americana de 2020. E ainda sobre a utilização de reservas no último sábado, um fato que foi pouco explorado, Carille, antes de tomar essa decisão, conversou com o integrante da comissão técnica, com a fisiologia, e entendeu que era o momento de poupar alguns jogadores. Chegou a comunicar à diretiva do clube que ia fazer isso. O que pegou muita gente de surpresa aqui em São Januário foi a quantidade de titulares poupados. 8. Imaginavam que no máximo 3, 4 jogadores iriam começar no banco de reservas. Quando saiu a escalação, isso causou um certo impacto e o efeito prático disso, com a atuação muito ruim e a consequente derrota por 3-0, realmente abalou a confiança do trabalho do Carille para a sequência da temporada de 2025. Eu sei que pode parecer até causuísmo da minha parte falar isso nesse momento, mas é fruto de apuração e a nossa responsabilidade com o fã de esporte é sempre trazer informações atualizadas e verídicas. Seguramente, se o Vasco não vencer e performar bem hoje contra o Puerto Cabello e sábado contra o Sport, Carille não será mais o técnico do Vasco, meus amigos. É o que a gente tem conversado, né, Rafa? E você fazendo mais uma vez perfeitamente o seu trabalho, né? Com informação e trazendo aqui para o fã do esporte. Porque assim, se por um lado a gente fala sobre o momento puxado, né, do Carille, o Verratti tem sido, e mais uma vez, né, o cara que salva o Vasco, com 15 jogos, 14 ele como titular, 84 minutos por jogo, com 10 gols e 2 assistências. E, enfim, nos últimos 3 jogos, 3 gols e 1 assistência, né? Então, importantíssimo. Mas era aquilo que a gente conversava, né? Poupa, mas ganha o jogo. Ah, pode poupar? Pode. Pode, fica à vontade. Aí, se perdeu o jogo, já vira outra conversa também assim, não, era pra poupar, mas não era todo mundo. Poupava 6, mas não poupava 8. Era pra poupar 2, o Verratti e o Coutinho, mas aí começa a conversa a virar marra. Bom dia. Bom dia. Prazer. Eu te vi hoje. Bom dia, Bruno. Bom dia também, fã de esporte. Então, vou aproveitar que o Rafa está aí. O Jailson já dei bom dia, porque a gente estava fazendo uma brincadeira bem legal ali. Quero Pac-Man. Então, aproveitar que o Rafa está por perto para tentar entender mais isso. Porque o Carille, quando ele... O Carille não é louco e ele tem tempo de futebol, tem janela de futebol. Uhum. Ele olha para o que vai ser o calendário do futebol brasileiro até o meio do ano e ele vê, a coisa está complicada para o meu lado. Não tenho um elenco tão grande assim, tenho jogadores que decidem que são os mais experientes, que, como ele mesmo já disse na entrevista coletiva, o Coutinho já deixou ele na mão 2 vezes. Deixou ele na mão, não, né? O Coutinho já teve problemas, lesões 2 vezes. E ele vai ter em qualquer time com qualquer treinador. Se mudar de técnico, o Coutinho vai continuar sendo o mesmo. Infelizmente tem sido um histórico, né? Faz parte do histórico. Agora, depois ele vem com um pacote pronto para a direção, Rafa, e falar, eu conversei com a comissão técnica, todos os médicos, e vai ser assim, ou a direção participou da decisão? É só isso que eu queria entender mesmo. Na decisão em si, não, Marra. Bom dia a você, ao Jailson também, né? O Pedrinho, o presidente do clube, o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube, o Felipe Maestro, que é o diretor técnico do futebol do Vasco, eles não decidiram. Por isso, quando o Carille fala na entrevista coletiva que a responsabilidade é dele, é porque a decisão final foi dele. Só que depois que ele conversou com todos os pares, ele comunicou aos seus superiores que ele iria poupar alguns jogadores. Só que o que pegou todo mundo de surpresa foi exatamente a quantidade de poupados. O Carille já vinha pontuando para algumas pessoas a preocupação dele do desgaste do Coutinho, do desgaste do Verratti, embora o Vasco tenha ficado algum tempo sem jogar, porque não fez a final do Campeonato Carioca, foi eliminado pelo Flamengo na semifinal. Ainda assim, havia percepção que, por causa da viagem desgastante até o Peru, a sequência de jogos, esses jogadores de maior exigência pudessem sentir um pouco mais. Cada biologia humana reage de uma forma específica. O que realmente surpreendeu a muita gente aqui dentro, e aí eu posso incluir pessoas próximas e o próprio presidente Pedrinho, foi a quantidade de poupados. E a partir do momento em que aparece a escalação, isso causa um impacto. Isso tem um reflexo imediato. O susto foi muito grande. Não tem interferência nenhuma, mas tem um susto.
Porque uma coisa é o alinhamento prévio do fato, né? Olha, eu vou poupar alguns jogadores. Outra coisa é a quantidade dos jogadores poupados, o que, via de regra, por consequência, acabou causando a desconfiguração ou a desfiguração do time em campo contra o Corinthians. Isso sim causou um impacto muito ruim. E, obviamente, né, o Vasco sabe que a exigência é muito grande por uma temporada melhor. É comum, de domínio público, a informação de que o Carille não era o primeiro nome do presidente Pedrinho. Vamos voltar lá atrás, em 2024, finalzinho do ano, quando o Felipe Maestro dirigiu a equipe na reta final. Alguns jogadores no vestiário, depois daquela última partida contra o Cuiabá, chegaram a pedir ao Pedrinho a manutenção do Felipe como técnico efetivado no time principal. Mas aí recai sobre essa possibilidade aquela percepção, que também é de uso comum, de que o Pedrinho estaria utilizando o Vasco para empregar os seus amigos. Sabedor disso, o presidente tentou se desvencilhar desta possibilidade e ir para o mercado atrás de um técnico. Em indo ao mercado, ele buscou alguns nomes prioritariamente, né? O Vasco tentou o Paulo Pesolano, não conseguiu, Pesolano. O Vasco tentou Pedro Praxinha, também não conseguiu. O Vasco tentou Renato Gaúcho, também não conseguiu. Os nomes foram aparecendo e as ofertas que o Vasco fazia não agradavam aos treinadores. O Carille era a quinta ou a sexta opção e não é propriamente um técnico que disponha de um modelo de jogo que agrada ao comando aqui do Vasco. Sim. Aqui no clube, eu não falo só sobre o Perinho, falo sobre todo mundo, desculpa até estar me alongando um pouco mais, mas é para trazer todo o contexto, Mari, Bruno e amigos. Aqui no Vasco existe uma leitura sobre qual é o modelo de jogo ideal. O clube acha, tem convicção, que este elenco é tecnicamente melhor do que o elenco do ano passado. Então, o Carille não era o técnico ideal para tocar esse elenco, mas era quem aceitou a condição financeira do clube e o valor da multa rescisória, que diferentemente do que chegou a ser divulgado, não é de 6 milhões de reais, e sim de 500 mil reais. Por conta disso é que a negociação se desenvolveu até rapidamente e o Carille foi contratado. Ou seja, chega um técnico que não é o nome prioritário, as coisas não acontecem a contento, a gente sabe qual é o resultado disso em termos práticos no futebol brasileiro. Então tem que ganhar e ganhar bem. Tem que ganhar e ganhar o próximo jogo e depois. Tudo bem, eu concordo com o Rafa, ou com a ideia do Vasco, que o elenco atual é melhor que o do ano passado, mas não é o 8º melhor elenco do país. E isso só pressiona o Carille. Bom dia. Bom dia. Bom dia, dupla. Bom dia, Rafa. Bom dia, Marra. Bom dia, fã de esporte. A gente vai voltar no que a gente estava falando ontem, né? Você quer poupar desde que você vença. Você quer poupar seus jogadores? Pode poupar, fica à vontade. Não tem, a gente não vai... não vamos ter interferência, não. Nenhuma. Você é o treinador, você que manda. Leva 3-0. Mas ganha. Ou minimamente empata. Aí, 3-0 contra o Corinthians... Ou tenta jogar. Não, e outra coisa, não dá. Se é pra poupar, numa boa, poupa na Sula. Então, sim. Não poupar, é pra abrir mão do brasileiro, gente. Vai poupar contra o Corinthians fora de casa. Mas você tá sabendo que vai perder o jogo, né? Não, então, mas o meu, assim, não vou... É que pra mim é uma situação complicada, assim. Ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena também não é 3 pontos que o Carille conta e que o Vasco conta. Da mesma forma que a gente tá falando do Santos com o Vasco. Com o Santos com o Vasco. Você não imaginava que o jogo contra o Vasco em São Januário é um jogo que você garante 3 pontos. O meu ponto mais é porque não conseguiu vencer na Sula. Se tivesse vencido na Sula, voltado com os 3 pontos lá, não ter tomado um empate e ter poupado, você entende, gente? Né? Já são os 3 pontos que a gente já não ia ganhar. É bom que descansa, porque toda hora a gente fala aqui, e você mesmo já, de como a Sula talvez seja um caminho mais acessível para um Vasco voltar a sorrir. Exatamente. Entendeu? Acho que tudo é um acúmulo. Eu reafirmo. O Vasco precisa ganhar título. Sim. E a Sul-Americana, para mim, de todas as competições que o Vasco ainda vai disputar esse ano, para mim é o título mais acessível. Então, mas Só que para mim, o ponto principal e aí eu concordo, a quantidade de poupados, cara. Você tem que tomar cuidado, porque aí eu vou pegar como gancho de novo, invertendo o que a gente falou ontem, né? Quando estava aqui o Inter e o Cruzeiro. Isso. E eu vou pegar como gancho, porque para mim a fala do Roger foi muito assertiva. Não é você poupar um time inteiro, poupar meio... Cara, é fazer a dosagem, chamar todo mundo para trabalhar, a questão técnica, a fisiologista... A não ser que tenha um aviso médico. E tudo mais, 8 exatamente. Não, assim, Coutinho. 8, você tem que tirar os 8, senão os caras vão estourar. Tratar o Coutinho de forma diferente é normal. Tem que fazer. Mas, dos 8, esses 3 não tem como. Aí descansa. Você tem que botar os outros 5 para jogar. Ok. Não, mas essa questão da Sula, para mim, é a seguinte.
É um caminho mais acessível, como vocês falaram. Sim. Só que isso não faz o Vasco favorito ao título da Sula. Não. O time titular do Vasco, ele é suficiente para fazer um bom campeonato brasileiro, para pelo menos não passar sufoco, mas não é suficiente, me parece, para ganhar a Sula. É porque você não joga só o campeonato, você joga a Sula junto com o campeonato, junto com a Copa do Brasil. Mas se fosse um torneio, vou escolher e vou nele, beleza, mas não é isso, Eu acho que aí tem uma questão estratégica da atual temporada. A atual temporada ela é muito diferente das outras que nós vivemos. Porque ela tem uma pausa no meio do ano que vai comprometer muito são quatro, né? Quatro clubes que vão ficar mais desgastados ainda. Curiosamente, O Vasco não tá nessa vários deles são candidatos ao título brasileiro, né? E aos outros títulos também. O Vasco não está. Então, para mim, a questão tem que aproveitar tem que dar um sprint, tem que sair correndo nesse início. E para mim, agora, assim, talvez uma avaliação da atual comissão técnica, para mim, apesar do Carille ter falado que sim, o elenco é forte, é bom, não precisa de reforço, talvez na prática seja diferente da avaliação da direção. Estou contigo. Porque senão colocaria para jogar agora, para tentar ganhar mais pontos. Não, e tem um outro ponto para mim. E digo mais. Vou no Rafa, que o Rafa falou, o Vasco não se classificou para a final do Campeonato Carioca. Então o Vasco teve agora, sei lá, 2 semanas. Não é que estava poupando por uma necessidade de acúmulo, é por uma escolha de planejar o momento que você vai ter que poupar, né? Eu entendo acho que aí já não estava desgastado, mas assim, queria entregar mais intensidade nos jogos que ele escolhe. Eu entendo a questão do desgaste de você jogar meio de semana, final de semana, eu entendo. Mas o Vasco ficou agora, sei lá, 2, 3 semanas, eu não tenho a conta correta. É isso. O Rafa pode Tem me falar uma frase melhor. que foi crucial, viu, meus amigos? Qual? O que foi que ele falou que eu não vi? Uma frase do Carille na coletiva foi crucial. A frase crucial foi: eu ia ter que poupar em algum momento. E aí entra a discussão sobre o momento. Né? Qual é o momento? Porque é Não é apenas no o brasileiro, terceiro não pode jogo ser no brasileiro. depois de um intervalo de 3 semanas. Terceiro jogo, é isso. É esse o ponto que eu tô falando. E sabe pra mim também? Terceiro jogo, já vai poupar? Não, é obrigado a poupar? 8 caras. É que pra mim ainda tem uma outra conversa que é assim, que é quando você entra na rota do o problema não é meu, foi ele. Isso. Que é da direção também, do tipo, eu sabia que ele ia poupar, mas não sabia que era isso tudo. Vocês não sabem conversar? Problema de comunicação. Não sei, mandou um zap, apareceu na sala do Pedrinho, do Felipe, de quem seja. Tudo bem, galera, eu tô pensando em poupar na próxima rodada. Quem? Beleza, fecha a porta. Não é isso. Você pergunta, beleza, quantos caras? O pessoal tá bem? Quem? Não, Por eu quê? tô pensando em poupar Quais? um 6, 7. Não, beleza, irmão, vamos lá, tamo contigo. Essa história de que não sabia Não também sei. não cola. É assim, Pedrinho, tô querendo poupar. Massa, fecha a porta aí que eu tô Mas não numa dá para a call. direção interferir também no trabalho do cara assim, né, gente? Exato, mas parece a coisa do tipo, eu sabia, mas não sabia que era isso tudo. O problema não é meu, foi ele que Mas é que decidiu. essa decisão de tirar um time inteiro tem que ser uma decisão também institucional. Não é Porque uma decisão de um campeonato. Concordo. Tipo, do não interferir. Essa janelinha que tá me pegando, a direção não vai interferir. Só que eu avisei que ia poupar. Só que não a quantidade. Isso tudo. Só lembrando uma outra situação. Na temporada passada, com o elenco que eu também acho que era inferior, o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil. É verdade. Exatamente. O Caldeirão funcionou, o time funcionou, as coisas estavam dando muito certo. Sim. Não dá para afastar, também acho que o Vasco não é o grande favorito. Sim. Mas uma Copa, é verdade. Mas o Vasco é uma camisa muito pesada. O Vasco pode seguir. Agora, ir para o jogo de hoje num clima tenso é péssimo. Exatamente. E esse clima tenso foi criado pelo sábado à noite. Uma vitória é capaz de acalmar o ambiente, né, Mari? Uma hoje e depois é o esporte, né, Rafa? Então são 2 jogos que o Vasco tem que vencer. Obrigado, viu, Rafa? Também. A gente já conversa mais na sequência. Valeu, à disposição. Valeu, Rafa. A gente segue o nosso Sport Center porque hoje tá cheio, hein? O meio-campista Igor Coronado, do Corinthians, teria sido oferecido ao Vasco da Gama nos últimos dias. Sem muito espaço no elenco comandado por Ramon Dias, o jogador já teria demonstrado interesse em deixar o clube paulista em busca de mais oportunidades. Coronado, que chegou ao Corinthians com grande expectativa, ainda não conseguiu se firmar na equipe, constantemente, é alvo de críticas por parte da torcida, que segue cobrando mais desempenho do atleta. Do lado do Vasco, o nome do meia despertou atenção e foi bem avaliado internamente. No entanto, os altos vencimentos do jogador são vistos como um grande empecilho para o avanço de qualquer negociação. O camisa 77 recebe algo em torno de R$2 milhões mensais, valor fora dos padrões salariais praticados pelo clube de São Januário. O Corinthians, por sua vez, não descarta a saída do atleta e estaria disposto a negociá-lo, desde que o clube interessado assuma integralmente os custos salariais do jogador. Por enquanto, a situação permanece em compasso de espera.
Enquanto Coronado busca um novo destino, o Vasco analisa a viabilidade financeira para uma possível investida. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O meio-campo Igor Coronado seria um bom reforço para o cruzmaltino? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.